Oi, gente, bom dia, tudo bom? Mais uma segunda aí para conta, né? Espero que todo mundo esteja muito bem, tá? Aula de português iniciando nessa manhã. E para hoje, nós vamos iniciar aí, né, dando continuidade ao conteúdo variações linguísticas. Nessa semana, as três aulas, elas serão um tanto assim bem específicas, porque, por exemplo, o módulo de vocês ele trouxe três assuntos numa sequência, que foi predicado verbal, em seguida ele trouxe variações linguísticas e regência verbal. Hoje nós vamos iniciar falando sobre variações, tá? Na aula de quarta, vocês verão algo em torno de regência. E aí a gente finaliza a sexta falando do predicado, certo? Eu optei por fazer essa sequência para ficar melhor a compreensão. E também para abordar o assunto de uma forma mais ampla, de não só dar uma pincelada assim e essa aula chegar de qualquer forma, digamos assim, certo? Então, fica aí a dica, anotadinho tudo, certo? De como nós procederemos durante essa semana. Então, vou começar a apresentação. É todo mundo bem ligadinho aí, focado, tá? Para que vocês consigam entender. A título de conhecimento, para situar vocês mesmos, essa aula ela está localizada aqui a partir da página 12 do módulo, certo? Então, todo mundo se liga aí, tá? Variações linguísticas, professor G. Anderson, vocês estão vendo aqui meio que algumas gírias, né? Ó, abestalhado, oxente, uai, mano, guri. Então, é interessante, quando se falar em variações linguísticas, nós termos já essa amplitude, né? De que a língua ela não é estanque, ela não é parada, ela não é uniforme, digamos assim. É, como o próprio nome já diz, múltipla, né? Ela aí, ó, variações, ela se apresenta de diversas formas. E são essas formas que nós veremos hoje. Segunda-feira, café fresco para acordar, bom humor para recomeçar e muita vontade de se superar. Quem faz a semana ser boa é você. Então, deixo aí para iniciarmos essa manhã e essa semana com tudo em cima, né? Essa mensagem de reflexão mesmo a cada um de vocês. Então, para que essa semana seja boa, é necessário que o quê? Que nós façamos acontecer. Então, desejo força, tá? Força de vontade para que tudo aquilo que o coração de vocês sonhar, vocês consigam realizar tal proeza. Quando nós falamos em variações linguísticas, é necessário primeiro a gente ter uma definição do que seria um registro formal e um registro informal da língua. Vocês verão que aí na página 12 tem uma espécie de box. Nesse box tem uma explicação sobre variações. Está corretíssima, tá? Então vale a pena dar uma lida. Mas aqui eu trago para vocês a questão de a língua ter esse registro formal e informal que vocês já estão cansados de saber. A linguagem formal, ela vai girar muito em torno daquelas palavras bem corrigidas, bem feitas e tal, parecida ou semelhante com o que a gramática diz. Olha, a gente tem que escrever, evitar falar a gente, muitas vezes, e falar nós. Então, sempre que eu utilizar o nós aí, eu estou agindo de forma formal, né? E o discurso formal é a linguagem bem comum, por exemplo, nas novelas, nos jornais, em revistas, sites de divulgação científica, então livros didáticos, a gente vê essa multiplicidade de quê? De uma linguagem voltada para a língua culta, para a norma culta. Então,
ela vai aproximar-se o máximo possível da norma gramatical, certo? Aí, por exemplo, além disso, nós vamos ter também a questão das situações informais. Vejam só, aqui eu trago dois exemplos. Ó. Querido diretor, nós alunos do 7º ano gostaríamos de solicitar a criação de um grêmio estudantil, pois ele será muito útil a todos da comunidade escolar. Então, observa que aí, quando os alunos do grêmio, ou que querem formar o grêmio, se referiram ao diretor, vocês percebem aí, ó, que usaram uma linguagem muito culta, né? Uma linguagem muito semelhante à norma padrão. Em compensação, a situação informal ou o contexto informal ou a linguagem informal, ela apresenta traços muito semelhantes à oralidade. Então, você vai ver gírias, jargões, você vai encontrar desvios gramaticais aí nessa língua informal, tá? E a linguagem informal costuma ser a fala do dia a dia da gente mesmo. A linguagem comum nas conversas entre amigos, ligações, conversas de WhatsApp, Instagram. Então, é uma linguagem muito usada ao longo dos anos, ao longo do dia, por cada um de nós, usuários da língua portuguesa. E aí, vejam, ó, mano, precisamos de uma representante de turma top. Então, aí, vejam a questão do mano, veja a questão de top, mano, são variações, né? Variações sociais, de grupos sociais. Então, minha avó com certeza não vai falar mano, muito menos top. Já, por exemplo, apesar que há exceções, né? Há muitas vovós aí que são bem moderninhas até. Isso é bom, isso não é ruim. Só mostra quão dinâmica a língua é e como os falantes podem se adequar a ela, ao uso dela, certo? Mas aí, na maioria dos casos, muitas pessoas mais idosas, elas não utilizam esse linguajar que nós utilizamos muito, que nós vemos aí sendo a linguagem do jovem. Aí, por exemplo, entrando nessa questão de variações linguísticas, é necessário termos ciência de que o Brasil é amplo em tamanho, né? E a gente já fala de limites geográficos. E quando ele tem essa amplitude de tamanhos, eu consigo entender que em cada local do país vai ter uma fala diferente. O meu falante vai falar de acordo com a região que ele vive, de acordo com os traços culturais que ele aprendeu, que ele somou para si, que ele tomou para si. Então, nesse sentido, essas variações ocorrem por diversas influências de diversos fatores. E aí é necessário nós definirmos 3 usos principais dessa variação, que é a situação comunicativa, a região e o grupo social. Situação comunicativa, já diz, é o momento da sua fala, é o momento ali, o contexto que se dá à produção da fala. Então, nessa situação comunicativa, vai definir como é que você tem que falar de acordo com a sua proximidade com o seu interlocutor, certo? Região a que o usuário da língua pertence. Então, em cada região, por exemplo, você já percebe a diferença muito grande entre Petrolina e Juazeiro em algumas falas, sim, entre a Bahia e o Pernambuco. E olhe que são estados aqui do Nordeste. Então, por exemplo, quando se fala em região, a gente tem que colocar aí em mente que se refere aos pertencentes de um tal lugar, certo? E grupo social seria aquele grupo das pessoas que utilizam a língua, determinado por idade, profissão, sexo, grau de escolaridade. Então, nós vamos ver separadamente cada um a partir de então. Situação comunicativa, como bem dito anteriormente, ela envolve o momento ou circunstância em que os usuários estão
fazendo uso da língua. É esse momento nosso aqui de troca. Então, por exemplo, para que vocês compreendam melhor, eu não estou usando gírias na minha fala. Eu estou tentando seguir o que diz a gramática da língua portuguesa. Então, levando tudo ao pé da letra. Mas nem sempre é assim. Vocês sabem que não é sempre assim. Que nós temos diversas formas de nos comunicarmos na sociedade. E aí, essa situação é que define o tipo de fala, o tipo de texto escrito ou não que você vai utilizar. Então, por exemplo, duas situações totalmente opostas. Eu tenho aqui um bilhete para a namorada e uma carta para o patrão. Vejam só. Oi, Bia. Seguinte, a gente combinou de ir no cinema amanhã. Sessão da tarde. Não vai dar. Me esqueci que tem uma prova no colégio. E se eu não estudar, minha velha me pega no pé. Eu, hein? Tô fora. Você me entende? Beijocas. Pedrão. Veja aí que nesse bilhete, talvez hoje, né, os bilhetes tenham caído de moda, mas nesse bilhete você percebe muito aquela linguagem corriqueira, aquela linguagem mais corrida mesmo do dia a dia. Veja que ele usa períodos curtos e tal, usa muitas gírias. Então, a partir daí, você compreende que essa situação comunicativa é informal. Eu tenho o uso da língua informal aí. Porque, se você analisar bem, tem erros de regência, tem erros de colocação pronominal. Então, fica a dica do que seria uma linguagem informal. Por outro lado, se liguem aí, na carta para o patrão. Senhor gerente, terei de faltar amanhã no trabalho em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda minha situação e me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Veja, eu tenho aqui situações que dizem a mesma coisa. Pedro iria estudar para a prova, porque senão a mãe dele arrancaria a orelha dele, digamos assim. E aí, veja, que para a namorada ele conversa de uma forma, com a namorada, perdão, e com o patrão ele conversa, escreve de outra forma totalmente diferente. É aí que nós vemos essa questão da situação comunicativa. De um lado, a linguagem formal em ação, do outro lado, a linguagem informal, certo? As variações, elas também se dão de região para região. Então, uma palavra que de repente é dita de uma forma aqui no Nordeste, em outro lugar já vai ser dito de outro, lá no Sul de outro. Então, por exemplo, o Brasil, por apresentar essa extensão muito grande de terras, também vai apresentar uma extensão de palavras que talvez digam a mesma coisa, mas escritas de outras formas diferentes. E isso é muito bacana de se ver, porque nós vemos que para uma mesma coisa, eu posso ter mais de uma palavra, então isso é bem legal. E aí vejam só alguns exemplos. Eu posso dizer ali, abóbora seria o jerimum no norte e no nordeste. Amalucado, zuruó, aqui no nordeste. Confesso para vocês que zuruó eu não conhecia, tá? Baile popular, lá no sul pode ser considerado como um fandango, né? A gente pode usar também na linguagem dos jovens uma rave. Então, é um reggae, né? Muita gente diz assim, hoje vai ter um reggae, vamos fazer um reggae. Reggae seria uma festa ali, uma aglomeraçãozinha de pessoas fazendo uma festa. Agora, essa festa popular e esse baile popular lá no sul é conhecido como um fandango. Fazer turuca na Amazônia é o que diz aqui, dar beijos curtos e repetidos. Então, você está ali dando beijos curtos e repetidos na Amazônia, fazer turuca. Aí, vejam só,
Tem vários exemplos, aí só são alguns que eu selecionei, certo? Então, ó, por exemplo, morrer, bater a caçoleta. Então, é um exemplo de variação linguística de região para região. Então, lembrem, situação comunicativa, região e, por último, grupo social. O grupo social, além da região, determina outros fatores que influenciam o uso de usar essa língua. E aí esses fatores variam entre a idade, o sexo, o grau de escolaridade. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de amigos que fazem faculdade, talvez eles falam diferente de um grupo de amigos que ainda estudam no ensino médio. Veja que a partir dos grupos sociais, a linguagem também vai mudando. Se liga ali naquele exemplo, eu tenho um conjunto de jovens conversando, usando gírias, e lá atrás eu tenho uma vovó, uma idosa, né, aparentemente, sem compreender nada. Observa, ó, a menina perguntando, rola, é nós, demorou, sou. Então, olha só, essa multiplicidade aí, né, de discursos. E a vovó ali sem compreender nada, porque provavelmente ela não pertence a esse grupo social de falantes. Um outro exemplo eu tenho aqui, parece que um executivo numa praia, né, em surfar. Inclusive, é muito comum essa imagem. Vocês vão encontrar em provas, em provas antigas aí de vestibulares, costumam ter muito, tá? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então veja aí que ele fala, né? Todo formalzinho, enquanto que o surfista tá ali, que esse cara tá doidão, esse cara tá malucão, eu não tô compreendendo bulhufas de nada. E é isso que a língua faz, né, com o falante, a partir do momento que ele não pertence àquele grupo social. É aí também que vai surgir os neologismos, é aí que vai surgir a questão dos jargões, por exemplo, jargões médicos. Médicos conversam em termos técnicos, nutricionistas também, técnicos em enfermagem também. Diferente de nós, professores têm um vocabulário, talvez tenham, alunos têm o seu. Então, os jargões também são frases que caracterizam um certo tipo de grupo, tá bom? E aí vamos dar uma praticadazinha aí, ó. Tem alguns exemplos, tá? De variações linguísticas. Vejam só, ó, o aluno chega para a professora e diz o seguinte: aê, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Então, vejam que a professora fica sem compreender praticamente nada com a fala do aluno, né? Veja que tem uma variação aí de gírias. Então, talvez, devido à idade, ou ela não pertencer a esse grupo, ela meio que ficou confusa com tudo aquilo que ele falou. Veja também que o pão de sal, ou pão francês, recebe muitos nomes a depender dos estados aí, veja, da sua localização regional. Então, aqui eu tenho uma variante regional, enquanto que aqui eu tenho uma de grupo social, né? Por exemplo, ó, Rio Grande do Sul, pão de sal é chamado de cacetinho. Na região norte, carequinha. Pistole lá na França, né? O pistolet, não sei pronunciar francês. Carcaça ou cacete em Portugal. Pão de sal no Rio de Janeiro. Eu conheço aqui em Petrolina também como pão de sal. Como pão francês, né? A gente conhece bastante também. E aí, ó, pão aguado, carioquinha, eu já ouvi falar agora, pão aguado e outros aqui, eu não conhecia. Tem uma espécie aqui de boca engolindo ou soltando diversas gírias. Vejam só, ó, a casa caiu, armaram o barraco, rolou aquele cacete, tamo lá. É como se fosse uma espécie de vizinhos curiosos, digamos assim, olhando uma briga e de repente diz, eita, a casa caiu, armaram o barraco.
Rolou aquele cacete, estamos lá. Se está rolando esse cacete, estamos lá. Então, vejam só que esse estamos lá, toda essa multiplicidade aí de palavras que talvez não sejam usadas por um certo tipo de grupo, outro grupo já utiliza. Olha o exemplo aqui da tirinha do Armandinho. Pessoal, para mim pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Aqui também nós percebemos a questão da variedade regional, tá? O fator aqui preponderante, predominante é o de região. Veja que farmácia, aqui escrita com PH, também é uma variação, só que histórica, tá? Essa variação aqui atualmente não é bem vista, a gente não vê mais ou quase não vê exemplos de farmácias escritas assim. Então, eu tenho aqui que ao longo do tempo, ao longo da história, as palavras também mudam de acordo com esse tempo, esse mudar dos anos. E aí veja que isso aqui também mudou. Antigamente, currículo era escrito assim, curriculum, terminado com UM. Hoje, currículo já é escrito com O. Então, há essa multiplicidade, né? Vós, me ser, você. Hoje, você, praticamente ninguém mais escreve lá o você, VC. Ou quero falar vocês no WhatsApp, coloque o V e o 6. Então, há essa mudança toda, né? A partir dos grupos, a partir do tempo. E aí, conforme há essa variação linguística, surge um problema que preocupa muita gente e que particularmente me preocupa também, às vezes me deixa um tanto revoltado, eu não nego a vocês, porque assim, não é pelo fato de eu ser professor de português, isso não me dá direito nenhum de sair corrigindo as pessoas, de tudo que eu ver, eu achar que está errado e querer meter o meu bedelho ali, dizendo para a pessoa que ela deveria escrever dessa forma, que ela tinha que falar assim. Não, porque aí eu não estaria respeitando as variações. É diferente quando eu passo uma produção textual para vocês. Produção textual, a depender do que se deseje com aquele texto, meio que gírias, essas variações de região que nós vimos aí, muitas não podem ser usadas. Tem que seguir a norma culta. Então, a situação seria formal. Mas tem muitas pessoas que falam de acordo com a região que vivem, da forma que aprenderam ao longo dos anos. E aí tem gente que ri disso. Tem gente que, como diz a história, caçoa de tudo isso. Então, é necessário termos cuidado, certo? Esse caso eu vou mostrar para vocês que aconteceu realmente. Um médico, ele riu muito de um paciente pela forma que ele falava. E aí, veja só, o Robin talvez diz assim, o brasileiro não sabe falar português. Aí o Batman dá um tapão e diz, chega de preconceito linguístico. Então, realmente, a questão do preconceito linguístico assola muito os falantes, porque quem nunca viu ou se deparou com algum familiar seu, algum amigo seu, que de repente queria falar o que pensa, queria se comunicar em um determinado contexto, mas por achar que falaria errado e as pessoas zombariam dele ou dela, deixa de falar, deixa de dizer aquilo que quer dizer. Então, muito se deve por conta desse preconceito. Então, esse preconceito linguístico, ele gira muito em torno daquilo. Alguém fala errado a própria língua? Ora, depende do seu conceito do que é certo e o que é errado, e depende do seu conceito a partir da gramática, né? A gramática vai dizer que a gente tem que escrever tudo certo em situações formais. Agora, na minha oralidade, no meu momento de vivência pessoal, eu não tenho obrigação de estar só querendo falar corretamente. Então, vejam aqui, será que alguém escreve errado? Segundo Banho, em seu livro Preconceito Linguístico, ele afirma que é a aplicação autoritária, intolerante e repressiva
que impera na ideologia gerada do preconceito linguístico. Então, eu vejo que é uma ideologia que massacra os falantes mesmo. Então, muitas pessoas têm vergonha, têm medo por achar que estão errando. Mas como assim? Eu não sei falar a minha própria língua, a língua portuguesa? Então, é necessário se pensar sobre isso. Enquanto a língua é um rio caudaloso, longo e largo, que nunca se detém em seu curso, a gramática normativa é apenas um igapó, uma grande poça de água parada, um charco, um brejo, um terreno alagadiço à margem da língua. Então, Banho, ele é um linguista, que ele aborda muito essa questão do preconceito linguístico em seus estudos linguísticos, tá? Ele acredita que nós não devemos julgar um falante só pela gramática, porque, como vocês viram anteriormente, as variações são múltiplas. Então, eu não posso dizer para o meu falante que ele tem que falar só assim, porque é assim que a gramática manda ele falar. Então, tem que ter esse cuidado e romper esse preconceito. Vejam aqui o exemplo. Ó. Médico debocha de paciente na internet. Não existe pneumonia. Vamos acompanhar um pouquinho desse trecho para entendermos o que de fato aconteceu. Um médico plantonista no Hospital Santa Rosa de Lima, em Serra Negra, São Paulo, foi afastado do trabalho após ter uma foto sua publicada numa rede social com o título "Uma imagem fala mais que 1000 palavras". Na foto, Guilherme Capel Páscoa mostra o receituário médico com o seguinte dizer: não existe pneumonia e nem raio-x. Raio-x. Vejam aí. 20 minutos antes da postagem, na quarta-feira, 27, o médico havia atendido o mecânico José Mauro de Oliveira Lima, 42 anos, que estudou até o 2º ano do ensino fundamental, e não sabe como falar corretamente algumas palavras. Seu enteado, o eletricista Claudemir Tomás Maciel da Silva, de 25 anos, o acompanhava na consulta e revela que, assim que souberam o diagnóstico, o mecânico perguntou sobre o tratamento para pneumonia. A reação do médico não foi muito profissional, afirma Claudemir. Quando meu padrasto falou pneumonia e raio-x de forma errada, ele deu risada. Na hora, não desconfiamos que ele iria debochar depois na internet. O que ele fez foi absurdo. O procurei e escrevi para ele na rede social que, independentemente dele ser doutor, não existe faculdade para formar caráter. Assim que ele viu minha postagem, apagou a foto. Ele não quis conversar com a gente, diz Claudemir. Então, observem aí que é um absurdo mesmo, né? Situações como essa se repetem muito mesmo no dia a dia da gente, das pessoas rirem de outras por talvez acharem que aquela pessoa fala errado. E isso é um preconceito linguístico, tá? E qualquer tipo de preconceito não deve existir na nossa sociedade. Nós temos que aprender a amar, a respeitar e aceitar o outro em suas individualidades e pluralidades, porque é assim que nós talvez conseguiremos viver melhor em sociedade, tá bom? Então, fica aí o exemplo dessa variação para cada um de nós e eu espero que todo mundo tenha conseguido compreender muito bem a aula de hoje. Fiquem bem, um abraço, cheiro no coração e até mais.